O governo russo, através de Sergei Lavrov, acaba de fazer uma acusação bombástica. Os Estados Unidos são os verdadeiros responsáveis pelo aumento das tensões no Oriente Médio. Mas o que isso realmente significa para o equilíbrio global? As palavras de Lavrov não são apenas uma crítica, elas podem ser um sinal de algo muito maior. Prepare-se para entender como essa declaração pode mudar a dinâmica das relações internacionais. A Rússia tem sido enfática ao afirmar que as ações dos Estados Unidos têm contribuído para a desestabilização em várias regiões do mundo, em vez de promover soluções pacíficas. Esta crítica ganhou mais peso após os Estados Unidos vetarem uma resolução importante da ONU que visava estabelecer um cessar-fogo em Gaza. Para Moscou, o veto não apenas frustrou os esforços por uma trégua, mas também destacou o padrão de intervenção dos Estados Unidos, que tende a intensificar os conflitos, em vez de resolver as disputas de forma diplomática. Essa acusação de Moscou não é algo novo. Ao longo da história recente, o envolvimento militar dos Estados Unidos em lugares como o Oriente Médio, Afeganistão, Iraque e Líbia tem deixado um legado de guerras prolongadas e instabilidade. Para o governo russo, as intervenções dos Estados Unidos, frequentemente justificadas como esforços para impor a democracia, na verdade acabam exacerbando os problemas locais e trazendo danos irreparáveis para as populações civis. No caso específico de Gaza, a Rússia argumenta que o veto americano à resolução da ONU reflete uma tendência mais ampla da política externa dos Estados Unidos. Moscou vê esse veto como mais uma tentativa dos Estados Unidos de usar sua posição de poder para garantir que seus interesses geopolíticos se sobreponham à busca por uma paz duradoura, sabotando tentativas de resolução pacífica por interesses próprios. Além disso, Lavrov e outros representantes russos têm criticado as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos a países que não se alinham com seus interesses. Para Moscou, essas sanções não são apenas uma forma de pressão política sobre governos, mas também uma ferramenta para agravar ainda mais as condições de vida das populações civis, intensificando crises humanitárias e criando desordem social. A visão russa é de que, em vez de promover um bem coletivo, essas sanções são uma forma de intervenção que mais destrói do que contribui para uma paz duradoura. A comunidade internacional tem observado essas ações com crescente preocupação. Diversos países e organizações internacionais têm pedido para os Estados Unidos que reconsiderem sua postura, favorecendo uma abordagem mais colaborativa para resolver os problemas globais. Contudo, os Estados Unidos parecem continuar priorizando seus próprios interesses geopolíticos, muitas vezes em detrimento da estabilidade e da segurança global. Vale destacar que, embora a Rússia critique veementemente as políticas externas dos Estados Unidos, ela própria enfrenta críticas semelhantes, especialmente no que diz respeito à sua intervenção na Ucrânia e ao apoio ao governo sírio. No entanto, para Moscou, essas intervenções são apresentadas como ações necessárias para proteger seus próprios interesses e garantir a estabilidade de suas fronteiras e alianças estratégicas. Para Moscou, suas ações no cenário internacional são vistas como essenciais para a defesa de seus interesses nacionais e a proteção de suas alianças estratégicas. A crescente tensão entre as duas superpotências tem gerado uma disputa geopolítica acirrada, com acusações mútuas de ingerência nos assuntos internos de países soberanos e de desestabilização de regiões inteiras. Sergei Lavrov, porta-voz do Kremlin, tem sido contundente ao destacar a escalada da presença militar dos Estados Unidos em áreas sensíveis, como o leste asiático e o leste europeu. Para ele, essa militarização tem contribuído para aumentar a insegurança em locais como Taiwan e na Península Coreana, onde a movimentação das forças americanas eleva o risco de um confronto de grandes proporções, especialmente envolvendo potências como a China e a Coreia do Norte. O confronto direto entre Moscou e Washington se estende para além das disputas no Oriente Médio, refletindo-se em diversas partes do globo. Um exemplo claro disso é a África, onde tanto os Estados Unidos quanto a Rússia buscam expandir sua influência, embora Moscou critique a abordagem intervencionista dos americanos, sugerindo que a verdadeira intenção de Washington na região seja o controle sobre recursos naturais essenciais em vez de um interesse genuíno no progresso das nações africanas.
Lavrov também tem enfatizado que o endurecimento das sanções impostas pelos Estados Unidos, especialmente contra setores estratégicos como energia e defesa, faz parte de uma estratégia para enfraquecer a Rússia. Para o governo russo, essas medidas têm um caráter punitivo, buscando minar a capacidade do país de agir de forma autônoma no palco internacional. Em resposta, Moscou tem reforçado suas parcerias com outras potências, notavelmente a China, enquanto procura alternativas para diversificar suas relações econômicas e militares, tentando assim diminuir sua dependência das potências ocidentais e criar uma rede de aliados mais sólida e resiliente. Lavrov, em suas declarações, não apenas criticou a atuação dos Estados Unidos no cenário internacional, mas também sublinhou a urgência de uma reforma profunda no sistema de governança global. Para ele, a Organização das Nações Unidas, que deveria funcionar como um fórum neutro para a resolução de disputas internacionais, tem sido gradualmente transformada por Washington em um instrumento de seus próprios interesses geopolíticos. Segundo o ministro russo, o comportamento dos Estados Unidos dentro da ONU é muitas vezes motivado por uma agenda unilateral que, ao invés de promover a paz e a cooperação entre os países, busca garantir a superioridade política e econômica dos Estados Unidos sobre outras nações. Um dos exemplos mais recentes que Lavrov citou foi o caso da Venezuela. Ele destacou que, enquanto os Estados Unidos apoiavam a oposição ao governo de Nicolás Maduro e impunham sanções severas, a Rússia sustentava que qualquer mudança de regime deveria ser fruto de um processo interno, decidido exclusivamente pelo povo venezuelano, sem interferência externa. Para Moscou, essa postura é não apenas um atentado à soberania da Venezuela, mas um reflexo de uma tendência mais ampla na política externa dos Estados Unidos, que se caracteriza pela imposição de soluções que favorecem os interesses americanos, sem levar em consideração as realidades locais e as necessidades das populações. Lavrov foi incisivo ao afirmar que a estratégia dos Estados Unidos, ao apoiar grupos de oposição ou governos alinhados com os seus interesses, não apenas cria tensões geopolíticas, mas também perpetua ciclos de violência e instabilidade, com efeitos devastadores para os civis. Ele citou exemplos como o Iraque, a Líbia e o Afeganistão, onde as intervenções militares dos Estados Unidos, muitas vezes justificadas sob o pretexto de promover a democracia, terminaram resultando em desastres humanitários e um legado de caos político. Para o ministro russo, essas intervenções exemplificam uma política externa baseada na divisão e no poder militar, em detrimento de soluções diplomáticas e da colaboração internacional. Diante desse cenário, a Rússia propõe um modelo alternativo de governança global, que visa não a hegemonia de uma única potência, mas sim a construção de um sistema mais equilibrado, baseado na cooperação multilateral. Para Moscou, é fundamental que as grandes potências, em vez de agirem de forma isolada, se unam para enfrentar desafios globais, como as mudanças climáticas, a segurança alimentar e a busca por uma paz duradoura. Em sua visão, um mundo mais estável e justo depende da capacidade das nações de se envolverem em um diálogo aberto e sincero, em vez de buscarem impor suas agendas políticas às demais. Essa crítica russa ao modelo de liderança global dos Estados Unidos também está enraizada na análise das ações mais recentes da administração americana. Lavrov observou que os Estados Unidos, ao adotar políticas de isolamento econômico, como as sanções, e ao fortalecer sua presença militar em áreas-chave, estão exacerbando as divisões internacionais. Em sua opinião, Washington tem desconsiderado os efeitos colaterais dessas ações, que não só prejudicam governos, mas também a população civil, exacerbando crises humanitárias e tornando ainda mais difícil a resolução pacífica de conflitos. Por fim, Lavrov concluiu que o mundo precisa de uma nova abordagem para a diplomacia global. Ele advertiu que, sem mudanças no modelo de governança internacional, as tensões entre as potências e a instabilidade mundial provavelmente se agravarão, com consequências negativas para todos os países, especialmente os mais vulneráveis.